Eu não tenho técnica de estimação além da regulação das minhas próprias emoções. Isso já deu para perceber através dos meus vídeos, né? Mas com tantas práticas, tantos mentores que apareceram na internet ultimamente, eu fiz questão de testar algumas com as quais eu me conectei para propósitos específicos. E hoje eu vou contar para vocês um relato bem sem filtro de como eu fiz para manifestar um emprego em home office, exatamente o que eu fiz e quanto tempo levou para acontecer. Eu já tinha tentado um emprego em home office há muito tempo atrás, quando eu estava lá no fundo do poço, morando no galinheiro, igual eu fiz o relato outro dia para vocês. Mas naquela época nada destravava, absolutamente nada. Tanto que o primeiro salto que eu tive quando eu voltei a trabalhar como CLT, eu fui dar aula no estado de Santa Catarina, na modalidade presencial. Mas esse ano, por conta do meu filho, eu também mudei de cidade, acabou ficando um pouco insustentável para mim. Porque o meu componente é português e espanhol. E espanhol são poucas horas em cada escola, eu precisava estar em mais de uma escola para conseguir uma renda boa. E em português os professores são efetivos, então também não tem muita demanda. E como eu iniciei esse ano em uma cidade nova, com uma rotina nova, eu já fui com o receio de deixar o meu filho com babá, que era uma coisa que não tinha acontecido até aqui. E vocês sabem como é que funciona. Se você já tem um pensamento, já tem aí um medo de que algo aconteça, vai acontecer. Eu passava o dia no trabalho pensando em estar em casa, preocupada com o meu filho e tudo mais, até que um dia aconteceu que a babá se atrasou para buscar ele na escola. E isso fez com que eu tomasse a decisão, então, de largar as aulas que eu tinha em outra cidade, para poder ficar com o meu filho em casa. E como eu já tinha uma carta de clientes de freelancer, que eu fazia trabalhos de marketing e tudo mais, eu voltei para esse tipo de serviço. Mas independente da demanda, se torna mais seguro você ter uma renda fixa, um salário fixo. Então eu comecei a procurar trabalhos em home office na modalidade CLT. E como eu falei no início do vídeo, eu já tinha tentado há uns anos atrás e não havia conseguido. Mas naturalmente, como eu já tive ótimas experiências através do Ho'oponopono, através de outras práticas, eu senti que não seria dificultoso dessa vez. Eu já conhecia os caminhos para encontrar algumas vagas através do LinkedIn, do site da GUP, do InfoJobs. Inclusive, eu recebia por e-mail algumas vagas disponíveis já há muito tempo. Então, eu comecei a busca por ali. Antes de eu falar sobre práticas espirituais, de vibração e tudo mais que eu utilizei, é importante falar para vocês assim, que caso você queira também manifestar um trabalho em home office, ou qualquer que seja o trabalho que você queira, você precisa estar inserido no fluxo desse trabalho. Eu tenho formações e experiência no setor corporativo e comercial, então foi por aí que eu procurei. Também não ia resolver eu procurar uma vaga de TI, por exemplo, sendo que eu não entendo nada disso. Tem que ter também um bom senso. Passaram-se alguns dias, eu até consegui uma entrevista para estágio, e daí eu resolvi colocar em prática algumas técnicas que eu tinha ouvido falar e tentar adaptá-las de uma forma que eu conseguisse praticar sem me sentir ansiosa esperando um resultado assim imediato. Então eu peguei aqui o meu maravilhoso, espetaculoso caderno da gratidão e fiz as 3 frases em um dia. Hoje eu estou tão feliz e grata porque eu tenho um emprego em home office. Eu só coloquei isso, eu não especifiquei salário, não especifiquei nada. Porque quando você procura um trabalho em home office, tem várias coisas para você analisar. Algumas empresas oferecem auxílio home office, outras não. Algumas dão vale alimentação, algumas oferecem equipamentos para você trabalhar de casa e tudo mais. Eu não especifiquei nada. Apenas um emprego em home office que fosse CLT, para mim já estaria legal. E no ano passado, eu conheci através de um vídeo curto no Instagram a palavra efatá. Eu pesquisei sobre essa palavra e eu queria aplicar ela de alguma forma para ver como funcionava, se de fato funcionava assim, né? E é uma coisa muito bonita. Efatá é uma palavra em aramaico que significa abra-te. Inclusive essa palavra é citada na Bíblia, no Evangelho Marcos, capítulo 7, versículo 34. Eu não tenho muito conhecimento bíblico, mas de fato está lá porque eu olhei. E pesquisando um pouco mais sobre a energia que essa palavra traz, ela não vem apenas com o sentido de abrir os ouvidos, como é citada na Bíblia. É sobre também abrir caminhos, abrir percepção, abrir o coração e a consciência. Então ela é muito poderosa porque ela traz uma frequência de desbloqueio e expansão. Caso vocês queiram utilizar para testar, vocês podem fazer com a intenção: estou pronta, pode destravar, eu recebo, eu aceito. Efatá. Pra mim sempre deu certo. E eu achei tão bonito o significado vibracional dessa palavra que eu quis aplicar junto à técnica de escrita para conseguir o meu trabalho em home office.
Então eu fiz as 3 frases em um dia. Hoje eu estou tão feliz e grata porque eu tenho um emprego em home office. Embaixo eu escrevi Efatá, 3 vezes em um dia, um único dia. Foi só. Coloquei minha mão direita em cima das frases e disse: estou pronta, pode destravar, eu aceito, eu recebo. Uma única vez foi o suficiente. Porque eu comentei até aqui em outro vídeo sobre as técnicas de escrita, que quanto mais eu escrevia, mais fácil de soltar. Então, eu escrevi e eu deixei ali. Fui viver minha vida, minha rotina, cuidar da minha casa, do meu filho. Durante o dia, nesse mesmo dia, eu passei em frente ao espelho. E tive um insight de fazer a técnica do espelho junto. Então, eu falei olhando para o espelho: parabéns, você conseguiu um emprego em home office. Isso no mesmo dia. Sem ter planejado, foi de uma maneira bem natural. No dia seguinte, eu comecei a me mover para entrar no fluxo do emprego em home office. Sempre, claro, monitorando os meus e-mails, aprimorando o currículo, porque é uma coisa que tem que acontecer. Então, eu arrumei um lugar para trabalhar em casa. Não era aqui onde eu estou agora, que é o meu escritório. Era na sala, foi montado para mim uma mesa com meu computador, com os meus livros, caderno de anotações. Ali seria então o meu lugar de trabalho. Já comecei a entrar no fluxo. Eu separei também horas da minha rotina. De manhã, 2h30 e à tarde toda, que é o momento que o meu filho fica na escola, para ficar sentado onde está o meu computador, como se eu já estivesse trabalhando. Esses momentos eu utilizava para fazer meditações, para estudar e para continuar aprimorando o meu currículo. E o mais legal de tudo isso é que o meu emprego em home office veio de uma vertente que eu não imaginava. Porque eu estava procurando um serviço online para o meu filho, que era uma formação para ele, e comecei a buscar empresas que fornecessem esse serviço. Uma das empresas com quem eu conversei tinha uma dinâmica assim: antes de me vender o serviço, eles fazem uma reunião online, né? Foi feito comigo, para me explicar a respeito dos materiais, a respeito de como acontecia ali o trabalho. E nessa reunião, conversando com o gestor ali da parte comercial, eu falei para ele sobre a minha experiência, a gente acabou trocando uma ideia e resultou em um treinamento que eu forneci para essa empresa. E eu juro para vocês, é uma coisa que eu não imaginava que aconteceria, ainda mais para essa empresa em específico. Marcamos uma reunião posterior com os demais responsáveis, fechamos negócio e eu fiz para eles um treinamento de 20 dias, 21 dias mais ou menos. No final desses 20 ou 21 dias, eles me fizeram uma proposta para que eu entrasse na equipe e trabalhasse diretamente com eles. E até o presente momento da gravação desse vídeo, eu estou contratada 100% em home office do jeito que eu queria. Eu não vou saber passar para vocês exatamente quantos dias, mas não foi um mês que eu fiquei parada depois que eu saí da escola que eu dava aula longe. E eu já vou prevenir antes que venha algum comentário aí no vídeo, né? Ah, mas você tem o currículo, ah, mas você isso, mas tem que buscar. Mas é claro que tem que buscar, é óbvio que tem que buscar. Se você quer alguma coisa, você precisa entrar no fluxo vibracional dessa coisa. Nós já sabemos. Não iria adiantar eu fazer todo esse movimento se eu não soubesse pelo menos a área na qual eu gostaria de trabalhar. Então eu me movimentei dentro daquilo. Também nada é às mil maravilhas, porque por mais que hoje eu aprendi a regular as minhas emoções, eu ainda tive momentos de ansiedade. Inclusive, um dia ou 2 antes disso tudo se desbloquear, eu fiquei ansiosa, porque eu estava em casa, eu tinha ali algumas vendas acontecendo, mas de forma independente, né? Então eu fiz um exercício de regular as minhas emoções. Isso foi numa manhã, eu lembro muito bem aonde eu estava quando isso aconteceu. Fiz a respiração consciente, me acalmei e solicitei ao universo que desbloqueasse a minha vida profissional. Disse que eu já estava pronta para o meu novo passo profissional. E as coisas aconteceram da forma que eu queria, mas não de uma forma que eu esperava. E para mim funcionou deixar de uma forma mais geral o emprego em home office, porque se eu colocasse muito especificamente, talvez me gerasse ansiedade. Isso é uma coisa minha, isso é uma coisa particular minha. Porque eu sei que existem mentores que falam: você tem que escrever exatamente o que você quer. Mas eu não escrevi exatamente o que eu queria, até porque eu não estava sabendo bem o que eu queria. Sendo home office já estava ótimo. E o Efatá abriu para mim algumas outras conquistas que foram mais específicas. Mas pro trabalho foi assim que aconteceu e deu muito certo. Eu recebi relatos aqui no canal já de pessoas que também manifestaram bons empregos através de Ho'oponopono, através de outras técnicas legais também. Sempre o pessoal tá comentando aqui comigo. E eu faço sempre o experimento disso tudo.
das práticas que mais se conectam comigo, de como eu me sinto realizando elas. Por isso que eu trago aqui sempre com veracidade, nunca é nada que eu vi e acho que dá certo só pra fazer conteúdo. Pra mim deu muito certo. Inclusive eu tenho a prova. Os pedidos e a palavra. Eu cobri porque eu tava pedindo muita coisa. Agora comenta aqui pra mim se você já tinha ouvido falar da palavra efatá e se tem alguma experiência relacionada a isso. Eu vou ficar bem feliz de ler o seu comentário. E compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece que tá precisando mudar de vida, que tá precisando aí dar um up profissional. E isso não vale só para empregos em home office, vale para qualquer coisa que você pedir, desde que você esteja alinhado com o fluxo e saiba regular as suas emoções. E fica comigo aqui no canal, porque logo eu vou trazer mais relatos e aulas completas que podem ajudar você.